A compaixão é frequentemente vista como a mais elevada virtude espiritual. Em comunidades espirituais, a empatia é celebrada. A compreensão é louvada. A capacidade de acolher a dor alheia é considerada uma qualidade iluminada. Mas e se eu lhe dissesse que a própria compaixão pode se tornar uma armadilha? Carl Jung alertou que a compaixão, quando não examinada, pode se tornar uma fuga psicológica, uma que impede o crescimento real e a autenticidade do eu. Hoje, vamos explorar uma ideia raramente discutida, mas de importância crucial quando a empatia é usada para evitar o eu. Se você está pronto para ir além da espiritualidade superficial e explorar o lado sombrio, até mesmo de nossas virtudes mais preciosas, inscreva-se no Império da Mente. Mergulhamos fundo nas verdades incômodas que levam à transformação real. Clique no botão de inscrição, você não vai se arrepender. 1. O que realmente significa desvio espiritual? Vamos começar definindo nossos termos, porque desvio espiritual é uma daquelas expressões que são usadas sem que as pessoas realmente entendam o que significa. A fuga espiritual ocorre quando ideais, práticas ou crenças espirituais são usados para evitar o trabalho psicológico. É quando usamos conceitos iluminados para contornar o processo complexo e desconfortável de lidar de fato com nossas feridas, raiva, necessidades e limitações. E aqui está a percepção radical de Jung. Qualquer virtude pode se tornar uma defesa se proteger o ego da verdade. Pense nisso por um momento. Até mesmo o amor, a compaixão e o perdão. Essas qualidades belas e necessárias podem ser usados como armas pela psique para evitar o crescimento. Para os empáticos especificamente, a compaixão pode esconder vários medos profundos. O medo do conflito, o medo da separação e o medo da autoafirmação. Deixe-me dar um exemplo. Imagine alguém que ultrapassa seus limites repetidamente. Essa pessoa chega atrasada, cancela planos e se aproveita da sua generosidade. Seu instinto lhe diz que algo está errado. Você se sente ressentido. Você se sente usado. Mas, em vez de lidar com isso diretamente, você diz a si mesmo: eu deveria ser mais compreensivo. Talvez eles estejam passando por alguma dificuldade. Preciso ter mais compaixão. Pessoas espirituais não se irritam com coisas pequenas. Superficialmente, isso é maturidade. Parece inteligência emocional, parece espiritual, mas Jung perguntaria: você está sendo compassivo ou está com medo? Você está escolhendo o amor ou está evitando o desconforto de ser honesto? Você está sendo compreensivo ou está se anulando? Porque aqui está a verdade incômoda. Ser amoroso muitas vezes se torna mais seguro do que ser honesto. A compaixão se torna um escudo que nos protege do terror do conflito, do risco de sermos rejeitados, da vulnerabilidade de afirmar nossas próprias necessidades. E quando a compaixão é usada dessa forma, não é crescimento espiritual, é uma fuga espiritual. 2. Por que os empatas caem nessa armadilha? Então, por que os empatas, em particular, caem nessa armadilha? Por que a fuga espiritual é tão sedutora para pessoas altamente sensíveis? A resposta geralmente remonta à infância. Empatas são frequentemente recompensados desde cedo por serem compreensivos. Aprendem que ser o bom, o maduro, aquele que não causa problemas, traz aprovação, segurança e, às vezes, até mesmo sobrevivência. Jung diria que a persona do bom forma uma máscara social que se identifica tanto com o eu que a pessoa se esquece de que é uma máscara. Pense nisso. Se você cresceu em um lar caótico, talvez ser o pacífico tenha te mantido seguro. Se você teve um pai ou mãe instável, talvez ser infinitamente compreensivo tenha evitado explosões de raiva.
Se você teve irmãos difíceis, talvez ser o filho tranquilo tenha sido a maneira de conseguir amor. Com o tempo, o empata aprende um conjunto devastador de crenças. A raiva é perigosa. Necessidades são egoístas. Limites parecem pouco espirituais. Conflito significa fracasso. Ser difícil significa ser incapaz de ser amado. Assim, a compaixão se torna identidade em vez de escolha. Torna-se algo que você deve ser, não algo que você escolhe expressar. E é aí que se torna uma armadilha. Porque é o seguinte: quando a compaixão é a sua identidade, você não pode se dar ao luxo de ter momentos em que não é compassivo. Você não pode se dar ao luxo de ficar com raiva. Você não pode se dar ao luxo de dizer não. Você não pode se dar ao luxo de priorizar a si mesmo. Toda a sua autoestima passa a depender da sua capacidade de ser infinitamente compreensivo, infinitamente disponível, infinitamente indulgente. E a psique? A psique aprende a usar a compaixão como uma forma de evitar a perspectiva aterradora de ser autêntico. Porque ser autêntico significa que às vezes você não é legal, às vezes você fica com raiva, às vezes você se escolhe em vez dos outros, às vezes você decepciona as pessoas. E se toda a sua identidade é construída em cima de ser a pessoa compassiva, a autenticidade parece a morte. Então você evita. Você usa a linguagem espiritual para justificar o autoabandono. Você chama isso de criar um espaço seguro, quando na verdade você está apenas evitando o confronto. Você chama isso de amor incondicional, quando na verdade você só tem medo de ser rejeitado. Essa é a tentação do empata. Esconder-se atrás da compaixão em vez de fazer o trabalho mais árduo de ser íntegro. 3. Como os narcisistas se beneficiam da escapação espiritual? Agora, aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes e realmente sombrias. Os narcisistas inconscientemente percebem quando a compaixão não tem limites. Eles conseguem farejar a esquiva espiritual a quilômetros de distância e interpretam a compreensão infinita como permissão. Pense na dinâmica aqui. O empata aprendeu a evitar conflitos por meio da compaixão. O narcisista aprendeu a evitar a responsabilidade por meio do charme e da manipulação. E quando esses dois padrões se encontram, criam a tempestade perfeita. O empata diz: eu entendo por que você fez isso. Eu sei que você está sofrendo. Posso acolher sua dor. O narcisista ouve: eu posso fazer o que eu quiser. E você vai inventar desculpas para mim. Jung alertou que a sombra ignorada não desaparece, ela se manifesta. E nessa dinâmica, ambas as pessoas estão evitando sua sombra. O empata está evitando sua sombra de raiva, de autoafirmação, de egoísmo saudável. Está evitando a parte de si que quer dizer: não, pare, isso não está certo. O narcisista está evitando sua sombra de vulnerabilidade, de responsabilidade, de remorso genuíno. Está evitando a parte de si que sabe que está causando danos. E assim começa uma dança. O empata absorve a dor e o narcisista evita a responsabilidade. O empata pensa que está sendo espiritual. O narcisista pensa que está sendo esperto. Mas ambos estão presos em padrões inconscientes que impedem o crescimento real. Jung diria que o que parece compaixão no empata é frequentemente codependência disfarçada de espiritualidade. E o que parece confiança no narcisista é frequentemente terror disfarçado de arrogância. Nenhuma das pessoas é completa, nenhuma das pessoas é integrada, e o relacionamento se torna um acordo mútuo para evitar o eu. É por isso que a fuga espiritual é tão perigosa. Isso não prejudica apenas você, também permite que outros permaneçam inconscientes. Sua recusa em estabelecer limites se torna a permissão deles para evitar o crescimento. 4. A solução de Jung.
compaixão integrada. Então, qual é a saída? Como praticamos a compaixão sem nos excluirmos? Jung não rejeitou a compaixão. Isso é importante entender. Ele não estava defendendo o egoísmo ou a crueldade. Ele insistiu que a compaixão deve ser integrada ao autorrespeito, à verdade e aos limites. A verdadeira compaixão, acreditava Jung, inclui o eu. Deixe-me repetir isso porque é crucial. A verdadeira compaixão inclui o eu. A compaixão que exclui você não é compaixão, é autotraição disfarçada de virtude. Compaixão integrada significa que você pode acolher a dor de alguém e honrar seus próprios limites. Você pode entender por que alguém se comporta da maneira que se comporta e ainda responsabilizá-lo. Você pode ser amoroso e honesto. Você pode ser gentil e estabelecer limites. Isso é o que Jung queria dizer com integração. Não se trata de escolher entre compaixão e autoestima. Trata-se de cultivar ambos. Trata-se de desenvolver a complexidade psicológica para conviver com o paradoxo. E isso é difícil. É muito mais fácil ser totalmente compassivo ou totalmente implacável. É muito mais simples ser completamente altruísta ou completamente egoísta. Mas a integração exige que sejamos ambos, em vez de um ou outro. Jung diria que a compaixão madura se parece com isto. Eu vejo que você está sofrendo. Eu entendo que seu comportamento vem de suas feridas, e eu não permitirei que você me trate mal. Eu tenho compaixão pela sua luta e respeito às minhas próprias necessidades. Posso acolher a sua experiência e posso ser honesto sobre a minha. Esta é a compaixão com consciência. Esta é a empatia com integridade. Este é o amor com limites. E eis o que é belo nisso. Quando a compaixão é integrada, ela se torna sustentável. Como você não está constantemente se abandonando, você não se esgota. Como você não está constantemente ignorando suas necessidades, você não se torna ressentido. Como você não está usando a espiritualidade para evitar a verdade, você realmente cresce. A compaixão integrada também significa estar disposto a se sentir desconfortável. Significa permitir-se decepcionar as pessoas. Significa aceitar que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é dizer não, estabelecer um limite ou deixar que alguém experimente as consequências de suas escolhas. Este é um trabalho espiritual avançado. Este é o tipo de compaixão que exige uma enorme força interior, não a fraqueza da acomodação constante. Então, permita-me concluir com isto. A compaixão que apaga o eu não é espiritual, não é evoluída, não é iluminada. É um mecanismo de defesa vestido com roupas espirituais. O lembrete de Jung ecoa através das décadas. Amor sem consciência torna-se autotraição. E talvez a coisa mais compassiva que você possa fazer por si mesmo e pelos outros seja parar de usar a empatia como uma fuga do trabalho mais árduo de ser íntegro. Pare de se esconder atrás da compreensão. Pare de usar a compaixão para evitar conflitos. O amor verdadeiro inclui a verdade. A bondade verdadeira inclui limites. A espiritualidade verdadeira inclui o eu. Se a sua compaixão exige que você se abandone, não é compaixão, é uma gaiola. E se esta mensagem lhe tocou profundamente, se você está pronto para explorar o que é a verdadeira maturidade espiritual, além dos clichês, inscreva-se no Império da Mente. Estamos construindo uma comunidade de pessoas que não têm medo de olhar para o lado sombrio, até mesmo de nossas virtudes mais preciosas. Junte-se a nós. Clique no botão de inscrição. O trabalho que fazemos aqui é importante. Até a próxima. Pratique a compaixão, mas não se esqueça de se incluir nesse círculo de cuidado, porque você também merece sua própria empatia.